Olá, eu vim aqui responder algumas perguntas, né, pra, sobre minha obra e sobre minha outra obra também, né, duas obras que eu tô, uma que eu já terminei e outra que eu tô fazendo, né. Inclusive esqueci de me apresentar, meu nome, meu nome é meu nome de perfil mesmo, né, inclusive, né, como eu falei, eu tenho um projeto que eu estou fazendo, né, uma nova obra. Mas eu vim responder algumas perguntas sobre, até mesmo sobre a obra principal, né, sobre o funcionamento, né, e eu vou, no final, se alguém, quem permanecer no final vai ter, eu vou falar o que eu acho sobre, o que eu acho não, assim, o que eu enxerguei e coisas que eu posso apontar para você, pessoa que quer, né, escrever um mangá ou fazer um mangá, né, eu vou falar algumas coisas, minha opinião também, mas enfim, né, vamos, vamos nessa aí que eu vou responder as perguntas. Primeira pergunta, né? Como surgiu a ideia de mundo escuro? Que é uma boa pergunta, inclusive. Bom, mundo escuro, né? A minha obra que eu já finalizei, a ideia surgiu com base no que eu, sei lá, eu fiquei pensando um pouco, tipo assim, no dia a dia, sei lá, eu fui, meu cérebro ficou muito pensando sobre uma obra em específico para eu criar, e aí acabou que saiu, inicialmente era para ser uma obra de terror, até por isso o nome Mundo Escuro. E eu não tava com ideia de nome, você pode até ver isso também. Então foi meio que nas pressas essa obra, mas e aí a gente não e aí, tipo, eu não usei o que era pré-definido para a obra, né? Então meio que eu mudei um pouquinho de visão de acordo com a obra foi evoluindo, eu mudei um pouquinho de visão. Enfim, né? Tá ficando longo demais a primeira pergunta, então vamos para a próxima. Bom, essa aqui vai ser um pouquinho mais longa porque tem várias perguntas, mas a primeira, você já sabia desenhar quando começou? Então, eu não sabia, na verdade eu sabia porque eu tenho 5 anos de desenho, porém eu, eu já tinha treinado, inclusive eu tenho outros desenhos antes de começar a primeira obra. E quando eu comecei, eu não sabia desenvolver histórias, então, né, como eu falei antes, a história ela foi desenvolvendo junto comigo. Eu fui pensando em possibilidades e acabou que mudou um pouquinho o rumo da história. Até porque teve várias coisas que mudou de acordo com o tempo. Enfim, então, segunda pergunta, né? A questão dessa pergunta é qual foi a maior dificuldade criando a obra? Então, a maior dificuldade que eu realmente tive criando a obra foi mais essa questão de organização, né? Porque muita coisa eu tive que abandonar porque não caberia para a obra ter isso, né? Então é isso, basicamente. É... Enfim, quanto tempo demorou para finalizar a obra, no caso? Então, demorou bastante tempo, tipo assim, foi papo de uns 2 meses por aí. Mas foi curta, então assim, meio que, na verdade, 2 meses não, eu exagerei. Eu acho que umas semanas, tipo assim, umas 4, 3, 5 semanas por aí. E 5, eu acho que 5 semanas mais ou menos. Enfim, eu vou responder agora mais duas perguntas e a gente ainda tem mais algumas perguntas para finalizar. Última e quarta pergunta: qual foi o personagem mais difícil de criar? Bom, difícil eu diria que não. Porém, mais trabalhoso no quesito de mudanças assim que eu poderia trabalhar com a obra foi o protagonista. Ele foi o personagem mais difícil porque foi complicado, porque ele basicamente ele era um personagem muito difícil de escrever, porque eu ia escrever ele de um jeito e acabou mudando de acordo com a obra. Bom, próxima pergunta. Você já pensou em desistir da obra? Então, eu pensei nem um pouco, na verdade, porque é o meu sonho e meio que eu fiquei motivado. Segunda pergunta. O que você aprendeu fazendo mundo escuro? Cara, fazendo mundo escuro eu aprendi muita coisa. Inclusive,
a como melhorar na narrativa, né? E terceira pergunta, tem algo na obra que hoje você faria diferente? Sinceramente, não. Como surgiu Submundo? Cara, surgiu de um jogo que eu joguei muito, que eu vou botar na tela provavelmente. Enfim, que ele é um jogo muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Como surgiu... Não, falei errado. Qual é a diferença entre mundo escuro e submundo? Então, a diferença entre esses dois é que um foi feito, né, para ser mais de terror psicológico e outro foi feito para ser mais ação, né? Enfim, você pretende continuar criando mangás? Sim, eu pretendo, né? Inclusive eu tenho esse projeto e mais outros no futuro, provavelmente eu vou fazer. Qual o seu maior objetivo como autor? Cara, como autor, eu penso em motivar as pessoas, né? Porque o que me motiva a criar tudo isso, né, é basicamente minha paixão pelas obras, né? Pelos mangás. Então, assim, meio que a minha paixão me mantém continuando criando tudo, porque basicamente me motiva a continuar, né? Me motiva a buscar o meu sonho. Então, gente, agora que eu terminei as perguntas, eu vou falar um pouco sobre a questão dos mangás, né? Que é o que eu queria falar. Então, cara, sobre criar mangás, muita gente acha que é um bicho de sete cabeças e que, você tem que saber desenhar muito bem. E na minha concepção, na minha opinião, a única coisa que impede de criar mangás pra você é duas coisas. Não é talento, é só estudo e falta de sonho. Porque assim, na minha opinião, se você corre atrás, se você para de falar, ai não, mas eu tenho uma dificuldade X, obviamente a gente não pode ignorar as dificuldades, mas no momento que você tem a condição de fazer isso, e você fala, mas é mó difícil, não sei o que eu não tô ficando famoso, cara, nenhum mangaka do Japão, se você for olhar, fica famoso da noite pro dia. Às vezes demora anos, às vezes o cara morre e fica famosa a obra do cara. Então assim, né, eu motivo todo mundo a começar a criar mangás, mas tipo, por amor mesmo. Eu crio por amor, eu não crio por querer que os outros vejam, querer fama, nada disso. Eu crio porque eu gosto.